Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para dar continuidade ao estudo da noite. Hoje vamos continuar o livro Missionários da Luz e continuando aí o capítulo 11, né? Que entendemos que todos vocês estão acompanhando, está muito interessante, praticamente quase na metade, ou na metade, né? Não me recordo aqui quantos capítulos tem, mas já estamos ultrapassando aí, são 20 capítulos, então a gente já está mais do que a metade, né? E é um livro que nos traz muitos ensinamentos, né? Eu digo isso assim porque eu sou assim fã, né, desse livro. É um dos livros mais interessantes que eu acho, porque ele abrange quase todos os assuntos pertinentes aos fundamentos doutrinários, né? Então, para preparar os nossos corações, nós escolhemos aqui uma mensagem do livro, um pequeno livro, mas de grande importância para nós, que é Minutos de Sabedoria. E o autor é Carlos Torres Pastorino, é o mesmo autor daquele Evangelho da Sabedoria, né? E ele traz, no capítulo 95, ele traz o seguinte: são mensagens bem curtinhas, assim como o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Então, Carlos Torres Pastorino vai falar para nós hoje alguma coisa pertinente ou que nós vamos conversar também, né? Então, ele diz assim: com os nossos pensamentos e palavras, construímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Por isso, nossa vida e nossa felicidade dependem exclusivamente de nossos pensamentos e de nossas palavras. Vigie o momento presente para que. Espera aí que está anunciando aqui a bateria, eu vou ligar aqui. Deixa eu ler de novo. Vigie o momento presente para que seu futuro seja feliz. Plante sementes de otimismo e de amor, para colher amanhã os frutos da alegria e da felicidade. Então, tem tudo a ver com o que nós vamos falar, né? Algum dos tópicos que vão ser abordados hoje por André Luiz e por Alexandre, né? Antes da nossa prece, dando aí boas-vindas a todos, né, que estão conosco, aqueles que vão chegar depois. Então, vamos dar as boas-vindas a todos e àqueles também que vão ver futuramente o nosso vídeo, né? Então, vamos à nossa prece, preparando assim os nossos corações para adentrarmos, Senhor, a esses estudos, a esses ensinamentos que André Luiz nos trará hoje através desse capítulo 11 que nós vamos dar continuidade. Abençoe a todos nós, nos dando intuições e nos dando condições de externar os nossos pensamentos, os conteúdos doutrinários desse capítulo. Abençoa a todos aqueles que estão conosco, aqueles que estarão depois, que todos nós possamos ser envolvidos na tua luz. Obrigada, Senhor, que assim possa ser. Muito bem. Então, agradecendo aí a Mana, que está conosco, nos dando aí o suporte na transmissão, né? E nós hoje vamos dar, então, a continuidade a esse capítulo 11, né? O capítulo 11 ele tem por título o nome Intercessão. A intercessão é aquela ajuda espiritual que nós sempre recebemos em resposta ou às nossas preces ou às nossas necessidades, porque nós sabemos que os amigos espirituais, eles estão sempre atentos às nossas necessidades. Não estão ao nosso dispor, mas eles estão sempre atentos, né? Então, quando a gente ora, quando a gente está em alguma dificuldade, quando nós temos necessidade de ajuda, essa ajuda chega. E hoje, nesse capítulo que nós vamos dar continuidade, já foi iniciado na semana passada pelo Flávio, nós vamos ver, então, que essa ajuda está chegando para aquelas duas companheiras,
o nome delas é Etelvina e Esther, né? Nosso livrinho está aqui do lado, que a gente anota tudo nesse livrinho, a gente vai anotando, né? Então, elas estão recebendo, né, a ajuda desses companheiros no mundo espiritual. Então, a Esther, através da Etelvina, amiga dela, ela é elevada, né? É emancipada do corpo, ela pede a André Luiz, ao Alexandre, para fazer esse atendimento, né? E ela, então, fora do corpo, ela é atendida, e de uma maneira muito bonita, né? Então, o Alexandre, sempre depois das suas colocações, ele dá aquela explicação para o André, né? Porque ele percebe, às vezes, os questionamentos, a curiosidade do Alexandre, e tudo isso é muito importante para nós, porque essa curiosidade do André Luiz, esses questionamentos que ele faz, assim, a gente pode até pensar que são até um pouco sem profundidade, mas em alguns momentos ele é curioso, né? Ele fala o que ele pensa. Então, é interessante porque a gente vai observando ali que o Alexandre percebe isso e dá a resposta de acordo com os nossos questionamentos também, né? Então, como é que fala? No slide anterior, ele estava falando da viciação mental, né? E onde ele fala aqui, né? Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu-me a observação. Então, aquelas 6 entidades, só para a gente lembrar, estavam ali sentados à mesa da Esther, né, na casa da Esther, e ele observa que aquelas entidades acompanhavam toda a refeição que era feita e até mesmo iam absorvendo, né, aqueles alimentos, como se eles estivessem também degustando tudo que estava ali na mesa. Então, o André fica muito curioso com aquilo, fica aturdido, né? E ele pergunta como pode, né, desencarnados sentados à mesa? E aí o Alexandre replica assim de uma forma muito tranquila. Ele diz: meu amigo, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito, isto é intuitivo para todos os que estimam o reto pensamento. Então, por aqui, o que eles conversavam à mesa? A Esther, junto dos familiares, estavam ali em sentimento de tristeza, lamentando a falta do marido, né? E que tinha desencarnado, e todos lamentando naquele ambiente um pouco para baixo, né? Um negativo. Então, aqueles espíritos que a gente sabe que não há espaço vazio, eles estão sempre sendo atraídos pelos nossos pensamentos, pela qualidade do nosso pensamento. Então, eles são atraídos ali e sentam à mesa. O repasto, a refeição estava servida e eles ali, através dos sentidos, né, eles vão absorver aquelas iguarias. Então, isso é uma coisa muito importante para nós, por isso a gente buscou até essa mensagem aí do Pastorino, né? Onde vem falando que os nossos pensamentos e as nossas palavras é fundamental para nós estarmos trazendo a paz interior e as defesas para o nosso ambiente, né? Boa noite, Lina. Seja bem-vinda. Boa noite, Lúcio. Então, ele comenta isso, né? E é uma lição para todos nós. Então, se é feita uma ligeira pausa,
em que fixava ali, compadecido, a paisagem interior, e ele prossegue. Os que se desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram a casa, agora ele vai explicar o questionamento de André. Ele pergunta, ele pensa pelo menos, né, desencarnados à mesa? Então, o Alexandre está explicando para ele que aqueles que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na Terra, neles, encontrando as mesmas algemas, ou seja, a sintonia que aprisionam esses companheiros, que é o apego, a afeição, a reclamação, a lembrança negativa, atraem esses companheiros. E ele diz, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas, aos fluidos vitais da família, porque esses fluidos vitais que nós emanamos através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos desejos, isso tudo forma aquela psicosfera no nosso lar. Então, ali permanecem aqueles espíritos que se alimentam desses fluidos vitais, emanados pelos nossos sentimentos vitais, porque nós, estando encarnados, nós emanamos isso para eles, né? Então, eles percebem, isso alimenta esses espíritos e fazem com que eles permaneçam ali naquele ambiente, comungando conosco tudo que nós fazemos. Ele diz, dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Então, eles retornam ali à ambiência, usufruindo do uso, né, dos hábitos que eles tinham, participando ali das conversas, participando, como se eles, até muitos, pensam que continuam encarnados, porque eles estão usufruindo da mesma maneira. Só se questionam quando falam e não são ouvidos, então, aos poucos, eles vão percebendo. Quantas vezes a gente recebe na mesa mediúnica esses companheiros, né? Eu falo com as pessoas e eles não ouvem. No livro E a Vida Continua, tem um episódio lá do pai da Evelina que permanece décadas junto da esposa, né? que ele desencarnado, a esposa encarnada, e ela já está num processo obsessivo tal, porque ela não deixava de pensar, de querer ele ali do lado. Então, os espíritos, a equipe espiritual, quando chega ali no quarto, visualiza ele dormindo na mesma cama e causando uma dependência, né, espiritual, termina sendo um processo obsessivo, né? E aí o André continua, a Lina coloca aqui, né? Mas isso se dá pela força de ambos os pensamentos, né? Isso mesmo. Os dois querem a pessoa que emite esse pensamento, né? E aquele que recebe. Então, emite essa dependência psicológica, é isso mesmo. E aí o André, ele fica com a curiosidade dele, né? Ele pergunta, mas chegam a se alimentar, de fato, utilizando os mesmos acepipes de outro tempo? Indaguei espantado ao ver a satisfação daquelas entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes. Vamos ver, então, o que o Alexandre responde, né? E ele diz, tanta admiração, fala para o André, somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas, quer dizer, eles aspiram. A gente vê isso também quando eles têm a mesma forma de absorverem com a droga, com o álcool, né? Eles aspiram aquela fumaça. E assim os alimentos, porque o alimento, ele expande o cheiro no ambiente, proporcionando
que a gente não vê, mas através do olfato, dos sentidos físicos, porque eles ainda estão apegados à vida física. Então, essas percepções desses espíritos são tão grosseiras quanto as nossas, só que eles estão desencarnados, né? Então ele diz, e aí o André pergunta, e nós outros? Aliás, o Alexandre, e nós outros? Desconhece você, André, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% de alimentação comum através dos princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? E aí eu fui até ver isso, sabe? Porque isso é uma informação interessante, né, que o Alexandre traz. Então, a gente não para pensar nisso, né? Então, quando nós utilizamos, por exemplo, chegamos num ambiente onde tem aquele cheiro gostoso do alimento, é o olfato que está absorvendo ali. E aí eu fui lá no Google e diz o seguinte, que o olfato é o sentido que responde aos estímulos de energia química, que permite identificar o aroma e o odor dos alimentos. Grande parte daquilo que identificamos como gosto é essencialmente aroma. Então, quando nós perdemos o olfato, o nosso paladar fica mais difícil, né? Então, essa informação que nós tiramos lá do Google diz que nada mais é que substância química suspensa no ar. Então, está no ambiente ali da cozinha, da sala, para onde vai o cheiro, né, daquilo que a gente está preparando, e solúveis em água e gordura. Então, se a gente está preparando aquele temperinho gostoso lá, né, as donas de casa sabem disso, né? Colocamos o alho, a cebola, para fazer uma base, né, para fazer algum alimento que a gente vai refogar, aquele cheirinho, às vezes, vai lá no vizinho, né? Quantas vezes um vizinho próximo está assando uma carne, por exemplo, e a gente sente aquele sabor gostoso, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação do Alexandre, dizer para nós que nós recebemos 70% através desses princípios, ele usa aqui, né? Princípios atmosféricos, através desse cheiro captado pelo nosso olfato. Vejam só que bacana, né? E ele diz, muitas vezes, isso é o Google, né, que está dando essa informação, muitas vezes sentir o odor de determinado alimento estimula mais o apetite do que simplesmente visualizá-lo, não é verdade? O odor sugere o contato direto e evoca o prazer de comer. Então, esse odor do alimento é uma propriedade sensorial, perceptível ao nosso olfato, né? Porque as substâncias estão ali voláteis no ambiente, elas estão sendo aspiradas por nós ou pelos amigos, ou pelos companheiros desencarnados que estejam ali no ambiente, como uma propriedade sensorial perceptível pelo órgão do olfato, né? Então, durante a degustação, o cheiro do alimento favorece os dois unidos ali ao sabor que nós vamos sentir, né? A gente lembra, por exemplo, da comidinha da nossa vovó, né? Aquele cheiro que vinha acompanhado de muito carinho. Quem é que não lembra da comida da avó, né? Ou a comida da mãe? Porque nós guardamos essa memória no nosso sentimento. Isso é muito interessante, né? Então, o Alexandre lembra esse canal, né, onde os espíritos podem absorver também o alimento nas nossas casas. E ele fala, você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração. Então, nesse momento que as substâncias estão se desintegrando, né, elas ficam voláteis. Por exemplo, você está fazendo uma carne, como a gente deu o exemplo da carne assada. Naquele processo,
onde a carne está sendo preparada, né? Ela está sendo desintegrada, as suas moléculas, então ela está, olha, proporcionando um, um aroma agradável. O Lúcio diz aqui, coloca para mim, Lúcio, aí na tela, para a gente visualizar melhor. Deve ser por isto que muita gente que cozinha não sente fome quando serve o alimento. Lúcio, eu concordo, mas em algum tempo também a gente degusta, né? Estou falando como cozinheira também, né? Mas é isso, a gente às vezes termina de fazer uma. O Lúcio tem razão, né? A gente termina de fazer um alimento, um determinado prato, né? E a gente já absorveu todo aquele aroma, né? É verdade. Então, ele diz, né, que, ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas, quer dizer, o desencarnado, eles ficam viciados nessa sensação fisiológica, porque assim como acontece, como a gente falou, nas drogas, no cigarro, aonde ele vai buscar saciar o seu vício, ele também vai saciar a sua fome através desses perfumes aromáticos. A Mana colocou, acho que a Mana ou o Lúcio, coloca para a gente de novo aqui, olha, ela está dizendo que, né, não se esqueça de curtir com o nosso coraçãozinho a apresentação de hoje. Isso aí para os amigos lá do Facebook, do Twitter, né? E ativar aí as notificações. Isso é importante, né? A gente visualizar essas notificações, porque o YouTube entende, né, que aquilo é para ser divulgado, propagado aos nossos outros companheiros. Muito bem, voltando aqui para o nosso raciocínio, e ele diz, né, assim como esses irmãos viciados, né, nas sensações fisiológicas, eles encontram nos alimentos desintegrados o mesmo sabor quando eles estavam no invólucro carnal, ou seja, quando eles estavam encarnados, né? Então, ela é uma sensação que eles experimentam, necessária porque eles estão ainda com todo esse apego, é como se eles tivessem encarnado, aliás, eles estão desencarnados, mas continuam com as sensações sensoriais ainda pesadas, como nós, né? É aquela situação que os espíritos colocam, né? Desencarnaram, morreram, mas não desencarnaram, que é diferente as duas coisas, né? O André Luiz coloca isso bem claro. Aliás, o Druso, no livro Ação e Reação, ele fala que a morte é uma coisa, a desencarnação é outra, porque a desencarnação ela faz com que nós nos desapegamos das sensações físicas que nós ainda mantemos quando desencarnados do corpo, né? Perdemos o corpo, mas essa sensação continua viva ali, porque nós ainda não nos desprendemos em toda a sua realidade. E aí o Alexandre vai continuar, né? Ele está dizendo isso das sensações fisiológicas, no entanto, o André Luiz pondera, parece desagradável tomar refeições nos obrigando à companhia inevitável de desconhecidos, e mormente desconhecidos da espécie que temos sob os olhos, ou seja, aquelas entidades certamente não eram entidades de espíritos, né, com conhecimento evoluídos, eram entidades, claro, envolvidas por todos aqueles sentimentos, e eram entidades atrasadas, né, que estavam ali descompromissadamente naquele ambiente. Então, o André Luiz, como ele visualiza, ele fala, bom, mas é muito desagradável isso. Mas nós, nas nossas casas, nós não visualizamos com os olhos físicos, a não ser que tenhamos essa capacidade mediúnica, essa habilidade mediúnica, né?
Então, normalmente, nós não visualizamos. Podemos até sentir alguma sensação desagradável, mas, na verdade, nós não visualizamos. Então, para ele que estava vendo, uma situação muito desagradável, né? Ter a refeição, que é um horário assim, bastante importante, né? Sagrado, onde nós estamos buscando o alimento para a revitalização das nossas células, nossa organização física. Então, é um momento muito importante. E, sendo assim, se torna um pouco desagradável, se nós pudermos visualizar, né? Seria muito desagradável. E aí o Alexandre coloca para ele, mas você não pode esquecer que não se trata de gente anônima. Estamos vendo familiares diversos que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Olha só como é bom a gente saber disso, né? Então, quanto mais nós pensamos nos nossos familiares, querendo eles próximos de nós, lamentando a sua morte, lamentando a sua passagem ao mundo espiritual, mais nós estamos atraindo esses companheiros. Então, vemos aqui diversos familiares. Então, são os nossos comensais, né, que os espíritos chamam. Os nossos comensais que estão ali no dia a dia, participando até mesmo das conversas, intuindo as nossas considerações, intuindo as nossas ideias. Vejam quanta coisa pode acontecer. Então, a gente lembra lá daquela questão 459, aonde os espíritos nos dizem que os espíritos desencarnados podem influenciar na nossa vida muito mais do que nós entendemos, né? Muito mais do que nós podemos imaginar. O Lúcio coloca aqui, eles nem vão sentir o cheirinho da comida, vão passar fome. Porque parei de cozinhar, é isso aí, Lúcio. Então, só para a gente descontrair, né? O Lúcio está colocando aqui esse pensamento. Enfim. Então, esses companheiros que são atraídos no nosso ambiente, olha a nossa responsabilidade quando a gente fica envolvidos pela reclamação, envolvidos pela lamentação, né? Envolvidos pela revolta. Esses companheiros, a Esther, ela não parava de pensar na morte do marido, né? Porque ela, envolvida pelas questões da sua realidade atual, ela não parava de pensar nem naquele noivo que tinha partido, nem no marido que também já tinha desencarnado, lamentando aquela situação. Então, o que acontecia? Atraía todos esses espíritos que estavam sintonizados com esse baixo teor vibratório e estavam ali no seu ambiente doméstico, né? Fazendo toda essas vibrações se tornarem pesadas. Imagina um ambiente onde só tem reclamação, onde tem discussão, acusações, né? Às vezes, na hora da refeição, aquelas acusações que as pessoas fazem uns aos outros, né? Culpando, é por causa disso que estamos assim, é por causa daquela situação que nós estamos vivenciando. Isso agora são exemplos de pensamentos doentios que nós fazemos sem pensar. A nossa responsabilidade com nosso padrão vibratório dentro do nosso lar. Então, a gente precisa de ter um lar, procurar sanear, ter um lar sadio, atraindo espíritos bondosos através de quê? Da oração, da boa leitura. É por isso que a gente recomenda o culto no lar, a oração com uma certa frequência, um hábito, né? Implantarmos o hábito da oração, de iniciarmos o nosso dia com uma mensagem ou uma reflexão sobre aquilo que a gente lê, ouvir coisas boas, né?
ter bons programas na televisão, tudo isso são situações que nós vamos melhorando essa psicosfera. Então, Alexandre pensou um momento e coloca para o André ele fala aí, ó, admitamos, contudo, a sua hipótese, né? Que ele falou lá, mas está tendo esses companheiros na nossa mesa, né? Então, ele diz, ainda que a mesa doméstica estivesse rodeada de entidades indignas, estranhas aos laços consanguíneos, quer dizer, se não fossem os próprios familiares, né? O pai que desencarnou, a mãe que desencarnou, então todos são atraídos por causa dessa ideia fixa, né? De nós lamentarmos, muitas vezes, a partida dos nossos entes queridos. Mas ele dá essa hipótese, mesmo que estivesse ali à mesa, pessoas, entidades, né? Espíritos indignos, estranhos aos laços consanguíneos, se não fossem da família, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características. E cada espírito tem as companhias que prefere. Então, nós atraímos para junto de nós aqueles que têm sintonia com os nossos pensamentos. É claro que, se nós quisermos ao nosso lado espíritos bondosos, espíritos que já galgaram um patamar mais elevado, nós vamos ter que fazer ter uma ambiência saudável, como a gente falou, né? Através da oração, através de toda da sintonia no bem, do trabalho no bem, dos pensamentos positivos, do otimismo. O Pastorino falou aqui para nós, né, que através dos nossos pensamentos e das nossas palavras, nós constituímos o verdadeiro mundo em que vivemos. Então, olha aí a nossa responsabilidade. Então, o Alexandre coloca para o André, aproveitando a ideia que ele trouxe, né, de ser desagradável estarmos sentados à mesa com esses comensais, mas se nós queremos boas companhias, nós temos que trabalhar para isso, né? Trabalhar a nossa ambiência, saneando o nosso lar, através desses pensamentos e dessas palavras. E desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, o aprendizado de André, que serve para nós, considerou a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. É aquilo que a gente estava falando. Às vezes, na mesa, acontecem discussões, né? Acontecem situações tão desagradáveis, né? E aquilo tudo ali contamina o nosso alimento. As palavras que nós emanamos, que nós falamos, né? Às vezes, fazemos esse ambiente tornar-se tão nocivo, né, a nós mesmos. Então, nesse momento, muitas situações são espíritos que estão ali conosco, que nos influenciam. Quantas desarmonias surgem na mesa, onde deveria ser um lugar sagrado, um momento sagrado, né? É isso mesmo, Lina, a oração, a vigilância, temos que ter essa força interior, né, para nos focarmos nesse bem-estar. Olha, até mesmo no preparo, voltando lá à questão do preparo, né? Se nós preparamos o alimento com pensamentos negativos, né, com ideias insanas, com desejo de coisas negativas que aconteça com o outro, de reclamações, de culpas que nós, às vezes, lançamos nos nossos pensamentos, discussões mentais que a gente, às vezes, mantém, né, no nosso pensamento, isso tudo contamina aquela refeição que nós estamos preparando. Então, a gente tem que pensar nisso. É uma situação muito delicada, que exige de quem? De nós, termos todo esse cuidado, né?
Inicialmente há sacrifício, depois torna-se comum. Você está falando no sentido da gente se preparar, da gente ter esse cuidado, né, Lina? No início, tudo é difícil, são hábitos como outro qualquer. Tudo que a gente quer colocar em prática, nós temos que ter essa perseverança. Então, no momento em que o pensamento foge para pensar, ou para lamentar, ou para situações negativas, a gente traz ele de novo e coloca pensamento positivo, né? Então, a gente tem que estar sempre atento. Por isso Jesus falava, orai e vigiai, porque nós precisamos de ter essa atenção naquilo que a gente está fazendo, porque é como se a gente estivesse contaminando, né, aquele alimento e ele vai ser degustado por outras pessoas. Quantas vezes nós comemos algo que nos faz mal, né? Pode ser uma situação assim, né, que colabora para que nós possamos, o Lúcio está colocando, né? Quer ver a comida ficar ruim? Fazer ela, né, com má vontade, brigando, xingando, né, Lúcio? Quantas pessoas agem assim, né? Reclamando daquela situação, a comida queima, a comida não fica gostosa, não fica saborosa. E aí a gente tem que pensar nas questões sensoriais que a gente não está vendo, né? Que as nossas percepções não alcançam. Então, aquela comida está contaminada. Então, seria melhor até que nós nem utilizássemos. Então, é assim que a gente tem que pensar, ter esse cuidado na hora da preparação da nossa... A água, por exemplo, a gente tem a água que fica fluidificada, né? O alimento também pode se tornar fluidificado, né? Dos nossos bons pensamentos, dos nossos desejos. Por exemplo, quando a gente faz um alimento para oferecer a uma pessoa que está em convalescência, né? Vamos dizer que essa pessoa tenha chegado do hospital e ela está se restabelecendo de uma cirurgia, de algo assim. Então, ali naquele alimento deve estar todos os nossos desejos. E, rapidamente, quando a gente toma aquele alimento, a gente sente aquele bem-estar. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? E ele vai continuar, né, a elucidação dele, valendo-se dela, da mesma suposição, da mesma situação que o André colocou ali, né? Medite o homem no bem. Os trabalhadores espirituais do bem, nas vizinhanças do pensador, virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Então, se a gente mantém os bons pensamentos, o desejo no bem, os bons propósitos, os bons objetivos, os trabalhadores espirituais que estão ali não no ambiente, às vezes, eles são atraídos pelos nossos pensamentos no bem, né? Nas vizinhanças do pensador, daquele que pensa, daquele que emite essas palavras, e virão ali partilhar conosco, naquele campo abençoado dos bons pensamentos que nós estamos emitindo. Então, ele diz: conserve a família em plano superior, rendendo culto às experiências elevadas da vida, e os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as nossas conversas, as boas conversas, né? As sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Então, nesse momento, nós estamos sendo médiuns desses espíritos que estão nos intuindo com boas palavras, com bons propósitos, com bons objetivos, com bons conselhos. Então, para que isso aconteça, nós temos que fazer essa psicosfera em torno de nós se tornar sadia, se tornar saudável espiritualmente falando,
né? Então, quanta coisa nós podemos fazer no nosso lar, no nosso ambiente, até mesmo o ambiente do trabalho, ambiente de qualquer lugar que nós estivermos, para que nós possamos estar mergulhado nesse padrão vibratório saudável, não é? E ele vai dizer: entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, sintonia, né? Sintonizamos com aqueles companheiros, né, que gostam daquele modo de pensar, que gostam daquele modo de agir que nós estamos falando. Então, ele está dizendo agora que a maledicência, por exemplo, vai atrair quem? Os espíritos caluniadores, os espíritos que agem com ironia, né? As entidades galhofeiras, sarcásticas, que inspirarão, por exemplo, o anedotário menos digno, de repente contando aquelas piadas, né? Sem o mínimo teor de palavras boas, palavras saudáveis, até usando palavras de baixo calão, trazendo toda aquela psicosfera densa, vazia, inútil, né, para nosso lar. Olha aí, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então, a gente, às vezes, reclama, né, as pessoas dentro do nosso lar, brigando, o desentendimento. O que está faltando nesse momento? Vamos olhar, vamos pensar. Eu estou praticando a minha oração, eu estou tendo o hábito da prece, o meu evangelho está sendo feito toda semana. Aquele momento do evangelho no lar, quem faz sabe, quem não faz não tem ideia de como esse evangelho nos dá sustentação, né? Quando nós temos o hábito de todas as semanas sentarmos naquele dia, naquele horário, com uma certa seriedade, né, com responsabilidade de que ali naquele momento estamos sendo tratados, os espíritos, porventura, que estejam sendo os comensais do nosso lar, estão ouvindo a leitura do Evangelho, estão ouvindo aquela pequena explanação que nós fazemos, mesmo quando nós fazemos o culto no lar sozinhos. Eu, há muitos anos, eu faço meu culto no lar sozinha, porque meus filhos já casaram, meu marido não participa, então eu faço no meu quarto, tem aquele momento, né, de estarmos toda semana. Olha, eu tenho tido tantas, ao longo desses anos, tantas experiências, né? E isso, Lina, a gente recebe orientações, a gente tem ideia, e principalmente quando a gente aproveita para orar, fazer aquele momento de irradiação, né? Enviando os nossos desejos no bem também para as pessoas que sofrem. Então, essa leviandade, essa perturbação, ela é saneada. É como se a gente fizesse uma detetização no nosso lar. Agora, a gente tem que manter, também temos que manter essa ambiência sadia, né? Então, porque a gente faz sozinho, porque ninguém está conosco, não vamos deixar de fazer o evangelho. Se cada um tem um tipo de vida, né? Cada um chega num horário, cada um tem tempo para sentarmos ali juntos, vamos fazer sozinhos, né, Lina? Então, a gente faz o evangelho sozinho, a gente fala com Deus, nos sentimos leves, né? Quanto depois da prece, depois daquele momento, a gente está assim, leve. Por quê? Porque nós fomos revitalizados. Nós recebemos, naquele momento, a presença dos amigos espirituais que estão ali conosco, nos atendendo, nos tratando. Então, o ambiente da casa, o ambiente do nosso lar, ele vai sendo imantado com coisas boas. E essa ambiência ela vai sendo neutralizada das coisas negativas. E a gente lembra aqui, vocês devem estar lembrados,
do livro Os Mensageiros. Lembra da casa da Dona Isabel? Como é que era a casa dela? Uma casa simples, uma casa onde ela tinha até dificuldades para colocar o alimento na mesa, uma senhora pobre, uma senhora que vivia com dificuldade, mas os filhos junto dela, todos, com exceção do Joãozinho, né, todos estavam ali junto dela, trabalhando. E naquele instante a gente lembra que eram trazidos almas para serem tratadas ali no culto, no período do culto no lar, né? Então aquela sala onde ela se dedicava a fazer o culto no lar era uma sala diferente. Por quê? Porque estava cheia dessas imantações bondosas, desses pensamentos bons, positivos, e toda aquela psicosfera, aquela egrégora que ali estava com ela, saneava aquele ambiente, né? É isso mesmo. Então, a gente tem que fazer esse saneamento espiritual, né, no nosso lar. A gente se preocupa muito com as coisas externas, com as coisas materiais, e nós esquecemos das coisas espirituais. O ambiente espiritual, a gente pode limpar a casa, está muito cheirosa, está muito limpa, mas essa parte espiritual, ela precisa de ser cuidada também, né? Então, prosseguindo aqui, ainda temos um tempinho, ele fala, indicando o grupo à mesa, Alexandre acentuou. Aqui, naquele ambiente, né, os tristes inveterados atraem familiares desencarnados de análoga condição. Então, ali ela não morava sozinha, ela tinha os familiares que estavam com ela, e por ela ter aquele pensamento de sempre estar querendo saber o que aconteceu com o marido, com o noivo que que desencarnou, né, antes dela casar, todas aquelas situações que ela reverberava na sua mente, trazia tristeza e era captados por esses familiares desencarnados, né? De situações semelhantes. A própria situação financeira dela, a dificuldade. Então, o Alexandre está colocando aqui, ó, é o vampirismo recíproco. Então, uma mente alimenta a outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque quanta coisa pode acontecer nos nossos ambientes que nós sequer podemos imaginar. Por isso a questão 459. Então, esses espíritos de evolução inferior, eles manipulam, e é uma situação assim consciente, porque eles estão desencarnados, participando ali, ouvindo, participando, pensando, emitindo, recebendo, e as pessoas também, né? Então, ele diz, ouça você o que eles falam. Aí ele convida o André para ouvir as conversas. E aí o André aguça os ouvidos e, com efeito, ele observa que a conversação era das mais lastimáveis. E aí, olha só o tipo de conversa. Aí um fala, nunca pensei que viria a sofrer tanto nesse mundo, exclamava a velha tia de Esther, se queixando amargamente. Agostinho e eu, que era o marido dela, né, trabalhamos tanto na mocidade, agora, chegados à velhice, sem recurso para enfrentar a vida, somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Que doloroso destino, né? Então, é o tipo de conversa negativa. Então, quando a gente está vivendo, às vezes, uma situação difícil, né? Enfrentando um período difícil na nossa vida, que a gente tem essa conversa, né? Culpando o outro, discutindo, é por causa de você que eu estou assim, né? É por causa disso, daquilo, trazendo o quê para junto de nós? A revolta, porque isso é um tipo de revolta. Se nós não estamos aceitando aquela prova, porque isso é uma prova, a dificuldade na velhice, a falta de recursos para enfrentar a vida, tudo isso são provas
provas que nós vivemos na nossa encarnação e que não passamos nada por vítimas, não somos vítimas. Tem um motivo de nós estarmos vivendo essa dificuldade, né? A gente sabe que a lei de causa e efeito, ela não dorme, ela é implacável. Isso é castigo? Não, são consequências de atitudes que nós tivemos, às vezes até durante a própria existência, né? E que lá na frente, quando nós chegamos à velhice, nós vamos sofrer aquelas consequências de até falta de recursos que nós não fizemos uma previdência, né? Uma providência na mocidade. Isso tudo pode ser, claro que a gente está assim conjecturando, mas a gente sabe que Deus não nos coloca em nenhuma situação como castigo, como uma situação que não tenha nenhuma causa. Então, tem sim a causa, são as consequências dos nossos atos, seja de vidas passadas, seja de vida atual. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. E está dito lá por Kardec, quando nós sofremos circunstâncias que nós não encontramos respostas para aquilo nesta vida, a causa está onde? Na vida passada, nas vidas passadas. Então, quando nós encontramos o porquê aqui agora, é porque nós não fomos previdentes, né? Então, isso é muito comum, esses acontecimentos na nossa vida e esse tipo de revolta. Então, a gente vai trazer para a nossa ambiência também, com essa revolta, estarmos atraindo esses companheiros que estão na mesma sintonia. E aí ela continua. E enquanto as lágrimas lhe corriam, ela chorava, falava e chorava, né? O ancião, o marido dela, também reclamava. É verdade, para uma vida laboriosa e difícil, tão amargosa compensação, né? Jamais esperei uma velhice tão escura. Então, a gente tem esses comportamentos mesmo, né? De lamentação, de reclamação, de revolta. Isso é muito comum no nosso cotidiano. Então, vamos prestar atenção naquilo que está ocorrendo na nossa vida. Muitas coisas nós podemos estar melhorando, evitando as nossas palavras e os nossos pensamentos desse teor, né? A Lina coloca, isso realmente ocorre, não é verdade, Lina? Tenho certeza que cada um de nós temos experiências mais ou menos semelhantes, né? Então, isso ocorre, a Lina está concordando, eu também concordo, muitas vezes a gente tem esse tipo de conversa. E apesar de aconselharmos, né? Apesar de termos esse conhecimento baseado em tudo isso que a gente sabe, acontecem essas atitudes, né? Atitudes que nos atingem, né? Muito bem. E aí ele vai dizer, né? As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando os velhos com fervor. Aí, quer dizer, aquelas entidades que estavam ali, trajando, a gente sabe que os espíritos inferiores, os espíritos trevosos, eles se trajam de aparência, né, túnicas escuras, porque são as formas, pensamentos que eles se vestem, né, de acordo com o teor do pensamento. Então, eles, ao ouvirem essas declarações, essas lamúrias, eles também se comoviam e chegavam ali e abraçavam aqueles dois companheiros, né, como se tivessem não, estando favoráveis aos seus pensamentos, às suas lamúrias. E aí mais incentivava a viúva para continuar, né? E a viúva, todavia, embora tristonha,
acrescentou resignado: de fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, devemos confiar na bondade divina. Bom, pelo menos ela está, né, entendendo que não estamos sozinhos. E eles continuam. Alexandre, então, fixou nela toda a atenção e notei que em sua alma se fazia disposição singular, de olhos brilhantes, qual se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual, recordou o sonho da noite, de modo vago. Aí ela vai recordar o sonho que ela teve, que foi levada pela amiga Etelvina, né, até a presença de Alexandre, aonde ela pede ajuda espiritual. Então, ela, com a intuição ali do Alexandre, ela vai ter essa influenciação, né, dele e vai recordar o sonho da noite. E vai dizer: graças à providência, amanheci muito mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores destes últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Então, ela acorda com as impressões do sonho que ela teve, que foi um sonho, ela é emancipada da alma, o sonho é a emancipação da alma, ela foi levada pela prima Etelvina até Alexandre, foi o estudo que o Lúcio fez na semana passada, né? Então, ele atende ali, envolve ela com muita compaixão e dá a ela uma esperança, né, de ajuda, de ver o caso dela e atender o seu pedido, se possível. Então, é isso, meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, e que bom que ela captou aí, pelo entendimento, o sonho que ela teve, né? Na verdade, foi um atendimento. Isso tudo é para nós pensarmos, né, que nós não estamos sozinhos. Esse atendimento que foi feito aí com a Esther, através da Etelvina e do Alexandre, né, que a Etelvina leva ela pela emancipação da alma, isso acontece conosco, é possível acontecer quando nós estamos em momentos difíceis. Então, ao invés de nós reclamarmos, de nós lamentarmos, de nós acharmos que nós não merecemos aquilo que nós estamos passando, vamos fortalecer-nos através da prece, vamos falar com Jesus, vamos falar com o nosso amigo espiritual, né, quando nós nos prepararmos para dormir, porque esse momento é importante, né, Lina? A providência divina, que chega ali no momento certo que a gente precisa, nos atendendo, nos acolhendo, nos dando força. Vocês veem que ela, no dia seguinte, na manhã seguinte, ela recebe, ela lembra aqueles flashes, né? E percebe que ela tem ela amanhece confortada. E não é isso que acontece conosco? Quantas vezes a gente dorme com problema e de noite, de manhã, a gente tem uma intuição, tem uma resposta, né? Tem uma saída que chega através dessas intercessões do mundo espiritual. Então, todos nós estamos suscetíveis a recebermos essa ajuda espiritual. E a gente tem que estar aberto, porque, principalmente quando a gente ora, quando a gente confia que nós não estamos sozinhos, em momento algum. Isso, Lina, é um bálsamo, né, que chega para nós, dando aquela resposta, ou até chegando para nós uma solução para aquilo, né, para aquela situação tão difícil que a gente está enfrentando. Então, a gente tem que confiar e trabalhar esse saneamento espiritual no ambiente que nós vivemos, né? Isso é muito importante. Então, nós agradecemos, vamos parar aqui no slide 45, e na próxima semana nós vamos, então, estar
dando continuidade a esse episódio, a essa situação, né? E depois vai ocorrer outro episódio muito importante também, que é assim... Boa noite, Fátima Moura. Obrigada por estar aqui conosco. É muito importante esse capítulo, né? É um capítulo um pouco denso, porque o próximo episódio, não dando spoiler para vocês, mas ele é um episódio mais grotesco do que esse, né? Que vai falar dessas companhias espirituais ainda, que nós atraímos no mundo espiritual, né? E aí a gente vai ver a solução desse atendimento que Alexandre vai ainda dar continuidade. Então, convido vocês para estarem aqui na próxima semana, dando continuidade aí ao capítulo 11 do livro Missionários da Luz. Obrigada, Lina, a vocês também, a você e a todos, né, que participaram aqui do nosso estudo, lá no Facebook, lá no Twitter, todos aqueles que estão compartilhando conosco, né? O Lúcio está dizendo, mas tem uma informação muito legal, os espíritos visitadores. Isso aí, vamos saber na semana que vem, né, Lúcio? Então, estaremos aqui a postos para aprender com Alexandre e com André Luiz. Vamos, então, orar, agradecendo a Jesus esses momentos que nós estivemos aqui, trazendo luz ao nosso entendimento e responsabilidade às nossas tarefas, às nossas atitudes, às nossas palavras e pensamentos. Obrigada, Jesus, por mais esse ensinamento que nos chega através do nosso querido André Luiz, Alexandre e da mediunidade de Chico Xavier, que tanto nos beneficia com esses livros, essas obras que vêm nos trazer um entendimento mais amplo da vida no mundo espiritual. Obrigada, Jesus. Abençoa a todos nós, abençoa os nossos lares. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus. Então, que possamos ter uma noite de paz, um resto de semana muito tranquilo. Agradecemos mais uma vez e até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus, com Jesus e até lá. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Mana. Obrigada a todos que estiveram conosco. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã, e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.